Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. Claro, é uma boa discussão e até, né, já puxando aqui, passar para o Manga depois, o Fernando complementa. Qual o peso, Manga, desse jogo, sendo que o Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã desde 2015? Que tem um bom tempo, né? O Palmeiras venceu o Flamengo fora de casa em 2016, mas foi no Mané Garrincha, né? Com aquele. Não lembro o nome do zagueiro que botou a mão na bola e tudo. Gabriel Jesus foi bem naquela partida, eu lembro bem. Mas não foi no Maracanã, né? E tem um probleminha aí quando o Palmeiras enfrenta o Flamengo no Maracanã. Inclusive, agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas o Palmeiras fez. Eu vou puxar aqui para falar certo, mas o Palmeiras fez um gol nos últimos 5, 6 jogos contra o Flamengo no Maracanã. Então, é um jogo bem difícil pro Palmeiras aí, pelo retrospecto recente, né, mano? Não, é extremamente difícil. Tanto que, não só pela questão da disputa do título, mas justamente por esse tabu que se criou nos últimos anos, é que se trata esse jogo com tamanha importância. E assim, cara, eu também concordo que a minha escolha não seria o Rafael Veiga para esse jogo, mas a gente precisa pensar como o Abel encara isso também, né? Porque eu não vejo o Alan hoje, apesar dele ter entrado muito bem contra o Red Bull Bragantino, ter feito a diferença, e claro, ele entra no momento que o Red Bull Bragantino também modifica a forma de jogar da sua equipe, acaba saindo mais para cima, a gente desmonta aquela linha de três que tinha, então ele acaba tendo mais espaço para jogar pela direita. Eu acho que o Veiga contra o Red Bull Bragantino não faz uma má partida, mas também não faz uma grande partida, foi uma partida mais burocrática, e acho que muito por conta do Giai como lateral, tá? Eu acho que o Giai como lateral oferece muito pouco, tem oferecido muito pouco no campo ofensivo, e como um lateral, como um todo, na verdade, as últimas atuações do Giai têm sido muito abaixo daquilo que a gente estava vendo antes do Kelvin chegar. E isso, sem dúvida nenhuma, teve sim, para mim, um impacto na partida do Veiga. Mas fato é que, com o lateral apoiando, ajudando ou não, o Veiga já vinha muito abaixo. Vinha muito abaixo. Mesmo as partidas que a gente elogia do Rafael Veiga, elas são muito abaixo daquilo que a gente esperava. Então eu concordo que talvez não seja a melhor opção para esse jogo do Palmeiras. Mas a pergunta que fica, né, Fernando, é: o Alan merece ser titular? Ou a gente vai de Maurício nessa posição? Ou Facundo Torres? Algum desses tem a titularidade absoluta desse lado direito do Palmeiras? Que parece ser um problema. A gente sempre teve um problema, né, no lado esquerdo para estabelecer quem era o titular absoluto. Com essa melhora do Felipe Anderson, eu acho que não tem dúvida. Inclusive, até um abraço pro Felipe Martim, que tá aqui no chat, ele tá me tirando um barato. Pô, Manga, será que o Carlos Miguel é igual ao Messi? Porque eu falei que o Felipe Anderson era igual ao Messi na questão de se desligar da partida. E agora ele pega no meu pé sempre que ele pode. Será que agora ele também acha que aquele chute foi parecido com o Messi, Felipe Martins? Mas a questão é, a gente hoje tem uma unanimidade do lado esquerdo que não tem do lado direito. Aí eu pergunto para você, Fernando, TH e rapaziada. Tá, o Veiga não joga, mas quem é o dono dessa posição? Uma boa pergunta. Ô, Fernando, Oi, só para vai você lá. complementar, e até a gente, eu acho que talvez entre nessa escalação ideal. E até na pergunta do Rabigol. Obviamente, eu acho que ninguém aqui é favorável aos três zagueiros. Não acho que seria interessante essa estratégia contra o Flamengo, ainda mais lá no Maracanã. Você vai se fechar contra um time que amassa os adversários em casa, não é muito propício. Mas a discussão é que o Rabigol traz aqui pra gente, pelo menos para mim, Fux titular ou não também no seu time, como é que você enxerga isso? Não, boa, a gente tem bastante. O lado direito, para eu não esquecer, que eu acabo esquecendo, o Manga passou. Eu não mexeria e iria de Maurício, eu. Então, volta o Aníbal para o time, volta um volante, um meia de ligação, e aí a gente tem a distribuição de lado direito e lado esquerdo. Ou até, eventualmente, voltar com o Andrés para o lado direito. Felipe Anderson está na esquerda, o Andrés está na direita. A gente tem que lembrar dos três zagueiros que não teve volante, mano. E aí, assim, uma coisa é você colocar os três zagueiros sem volante e ir pra cima do Flamengo, igual a gente foi pra cima do Juventude, igual a gente foi pra cima. A gente não usou volante, me ajuda. Juventude,
Foram 3 jogos ou foram 2? Bragantino também. Juventude e Bragantino só, né? Não teve mais um, não, né? Foi os 2, Não né? que me lembre. Foi os 2. Então, e aí veja, o Bragantino é um time melhor do que o Juventude. A questão é, você vai pro Maracanã tentar uma vitória. Eu não sou contra o Fux no time, já respondendo, para mim ele tem que ser no lugar do Murilo. Eu colocaria ele nesse momento no lugar do Murilo. Acho que ele ganhou a posição. Para muita gente, não. Para muita gente prefere ter a zaga mais conservadora ali, que é o Murilo e o Gomes. Eu acho que essa zaga tem que ser da Libertadores, mas eu vejo um caminho para o Fux jogar o brasileiro. A questão na escalação é que o Abel ele teve 2 escalações boas. 4-2-2-2, mais ou menos assim, a gente pode chamar. Acho que era uma 4-2-2-2, 4-4-2. E aí ele tem os problemas e acha uma alternativa que ele gosta dos 3 zagueiros e que dessa vez funcionou muito bem. Das outras vezes, os 3 zagueiros, TH, tinha 2 laterais, tinha volante. E talvez por isso que a gente ficava tão defensivo, né? Eu não iria assim contra o Flamengo. Se a gente tiver, a gente não sabe quais jogadores vão estar disponíveis. A gente acha que não tem mais problema nenhum. Por exemplo, o próprio Andrés, já respondendo uma galera que eu vi que perguntou no começo da live, não está descartado o André jogar. É uma notícia desassociada ali que pegou aquela situação que se tinha de informação que quando o Palmeiras fechou com o Andrés, poderia não levá-lo ao Maracanã devido à questão de violência, a questão que ele vai receber lá muita vaia. E é bom, porque ele vai receber uma vez e isso vai passar, mano. É tipo o Lucas Lima quando jogou no Palmeiras. É normal. É tipo o Gabriel quando foi pro Corinthians. Ele precisa enfrentar o Maracanã. Para ele, tem que ser uma coisa que ele mesmo disse. Eu desejo fazer um gol numa final de Libertadores e se fizer, vou comemorar. Então, a partir daí, Manga, não dá para não cogitar o Andrés em campo. A Leila não ir, que depois a gente vai falar disso, acho que é normal. Não precisa a Leila Pereira aí. Agora, o Andrés é um jogador que a gente contratou para ser o dono da camisa e para jogar. E aí eu quero emendar no Veiga, para fechar meu ponto aqui. Aí você pode ler os comentários aí. Acho que teve um comentário do Matheus e do Daniel. E pedir, pessoal, que se a gente puder chegar em 1000 likes aí, tá? Para a gente falar do Veiga, é assim. Nós aqui temos, em unanimidade, a opinião que não cabe o Veiga, tá? E para deixar claro para as pessoas que, por mais que eu gosto do jogador, eu entendo que o momento dele não é bom e ele tem que ser reserva. Ponto final. Para acabar com qualquer tipo de coisinha assim, o Fernando passa pano pro Veiga. Não, passa pano não. Eu respeito o Veiga, gosto do Veiga, mas hoje ele é banco. Mas vamos imaginar que o Abel vai escalar o Veiga. É a última oportunidade, uma volta por cima, mano. Porque assim, ele não vem jogando. Quando joga, não tem sido o diferencial na partida. A gente não pode falar, por exemplo, que ele começou a jogada do escanteio curto, tá ligado? Que aí isso sim é passar pano. Ele realmente não tá produzindo para ser um titular. E aí o que eu acho que é mais inteligente, ele entrar no segundo tempo. Se o Abel tem a intenção de recuperar o jogador, talvez ele pegando defesas mais cansadas, para ele, no momento físico, técnico que ele vive, seja melhor. Então, nesse ponto, pensa no Maurício. Então, sistema com 4 zagueiros de novo, né? 2 laterais, 2 zagueiros, um volante, um meio de ligação, 2 meias, 2 atacantes. Eu acho que esse é o sistema ideal para enfrentar o Flamengo, disputar posse de bola e conseguir tirar o conforto do Flamengo. Esse é o ponto. Você pode se fechar numa 4-5-1, porque o Lopes hoje ele volta bastante, e você tem a opção do contragolpe rápido e apostar no Vitor Roque no duelo físico o jogo inteiro, mano. Vai ser um jogo nervoso, vai ser um jogo que existe todo esse contexto de arbitragem, apostar no duelo físico, incentivar o Vitor Roque toda a bola que ele puder, ir para cima, ir para dentro, ele tem que ir. Pensando nisso, então, 4-4-2 ou 4-2-2-2, fechando numa 4-5-1 defensiva aí, TH. Boa, até estou curioso para ver como é que vai ser esse Palmeiras, esse novo Palmeiras, né? Eu vejo bastante gente elogiando, até colocando já como o melhor Palmeiras da era Abel em relação ao futebol praticado, e eu acho que está aí uma excelente oportunidade para comprovar de fato isso, né? E eu particularmente não gostaria se o Abel mudasse completamente a estratégia. Vou dobrar a lateral, vou colocar 3 zagueiros para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Eu acho que é um momento de comprovar e, de fato, de buscar a vitória, né? Contra o Flamengo no Maracanã, que eu acabei de citar aqui. O Palmeiras não ganha no Maracanã, especificamente, desde 2015.